E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estava aqui meditando em uma passagem da palavra de Deus que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, onde Jesus, nos ensinando a orar, ele diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Me chamou muita atenção que Jesus ele não diz assim: seja feita a minha vontade. Seja feito o que eu quero. Não, ele diz assim: seja feita a tua, apontando para Deus. Então ele estava dizendo para o Pai, para o Senhor: Deus, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. O que Jesus estava nos ensinando aqui é que o destino, o rumo da vida dele estava totalmente entregue e dependente da vontade de Deus. Ele tinha entregado totalmente o resultado da vida dele a Deus. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, para nós, né? Será que nós temos entregado o resultado da nossa vida, a direção, à vontade de Deus? Nós temos orado a Deus e dito: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ser submisso à vontade de Deus implica dizer que eu vou estar deixando a minha vontade de lado, aquilo que eu almejo, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu sonho, ou as decisões que eu quero tomar, né? Então, dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, é dizer: Senhor, toma o controle da minha vida, toma a direção e faz conforme o Senhor quer. Implica dizer ainda que isso é um ato de confiança? Sim, é um ato de confiança em Deus, de fé em Deus, mas demonstra que estamos totalmente rendidos à vontade de Deus e que Ele pode permitir qualquer situação para nós passarmos, que ainda assim vamos continuar orando: Senhor, seja feita a tua vontade. E a pergunta que eu quero fazer a você hoje: e se a vontade de Deus for que você passe por uma situação ruim? E se a vontade de Deus for que alguém da sua família fique doente? E se a vontade de Deus for que você tenha um problema financeiro e que seu nome fique sujo? E se a vontade de Deus for que dê tudo errado na sua empresa? E se a vontade de Deus for que você não progrida no seu casamento ou espiritualmente? E se a vontade de Deus for que aquele negócio que você planejou, que você trabalhou meses, que você dedicou anos, não aconteça? Você ainda continuaria orando: Senhor, seja feita a tua vontade? Isso é algo para nós meditarmos, porque a palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A vontade de Deus não é a nossa, pessoal. A minha vontade, muitas das vezes, é levada em conta por uma questão de, de cobiça. A cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, os desejos. Quem não deseja uma casa boa? Quem não deseja um bom carro, um bom emprego? Quem não deseja ter uma boa formação? Quem não deseja ganhar bem? Quem não deseja ter posses? Mas a vontade de Deus não é pautada naquilo que eu desejo. A vontade de Deus é pautada naquilo que é o melhor. O melhor para nós. E às vezes a vontade de Deus é permissiva a ponto de deixar algo acontecer na nossa vida
para que nós amadureçamos e cresçamos. E às vezes Deus permite que as coisas deem errado para que a vontade dele prevaleça. Não que Deus seja mau, mas Deus sabe que alguns desejos carnais, mundanos, nossos, desejo da concupiscência dos nossos olhos, da nossa carne, vai nos levar talvez ao afastamento dele. Vai nos levar talvez a uma queda na nossa fé. Vai nos levar a desistir ou a sair dos seus caminhos. Então, eu preciso entender, a vontade de Deus não é a minha vontade. Deus pode compactuar com a minha vontade? Pode. Jesus, em uma passagem, ele disse assim, que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, tudo que nós pedimos a ele, se assim for da vontade dele, ele realiza na nossa vida. Tem oração que nós vamos falar com Deus e Deus não vai nos atender porque não está no centro da vontade dele. Não está de acordo com aquilo que ele planejou para nós. Quando eu recebo Jesus como Salvador, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu tenho que entender que agora já não é a minha vontade mais a superior. A palavra de Deus vai nos dizendo que o projetar, o planejar é do homem. Isso é natural do ser humano. Mas o realizar, acontecer, já não depende só de mim. Depende da vontade de Deus ou a vontade permissiva de Deus. Se ele não quiser, não vai acontecer. Às vezes a vontade de Deus é fechar todas as portas e deixar só a porta da igreja aberta para você. Às vezes a vontade de Deus é permitir uma situação como permitiu na vida de Jó. Para ele ter um encontro verdadeiro com Deus no último capítulo. Ou para permitir uma situação como aconteceu na vida de Jonas. Jonas queria seguir a sua vontade. Não, Senhor, eu não vou fazer. Mas ele aprendeu da pior maneira possível que a vontade dele, diante da vontade de Deus, era nada. Então, queridos, entendamos pela palavra de Deus que a nossa oração, e não somente a nossa oração, mas a nossa prática de fé, deve sempre apontar para Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu vou passar por um momento de dor. Eu sei que eu vou passar por um momento difícil. Contudo, Senhor, eu sei também que a tua vontade é melhor para mim. Eu sei também, Senhor, que aquilo que o Senhor tem de melhor, algo o Senhor tem para realizar na minha vida. E eu entendo que por mais que eu sofra agora, a tua vontade é a melhor. É difícil, queridos? É muito difícil passar por isso. É ruim? É muito ruim. Mas tem coisas que são necessárias. Tá? Quero desejar a você um excelente dia. Que você possa meditar nesta palavra e que Deus nos dê discernimento para que nós venhamos de fato, a entender que a vontade dele seja melhor para as nossas vidas. Te desejo tudo de bom. Viu? Fica com Deus.